Você já percebeu que ninguém se afasta de Deus de uma vez? Ninguém acorda um dia e decide: hoje eu vou abandonar minha fé. Geralmente começa pequeno, uma oração a menos, uma decisão mal resolvida, um silêncio que se prolonga. E quando percebemos, ainda estamos vivendo, mas já não estamos conectados. O mais perigoso não é se afastar de Deus, é se acostumar a viver longe dele. Mas e se eu te dissesse que a reconciliação não começa com merecimento, e sim com um retorno sincero? Fique até o final deste vídeo, porque talvez hoje não seja apenas mais um conteúdo, talvez seja o caminho de volta. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Aqui você encontra palavras que restauram a fé e o coração. Pedro tinha certeza de si mesmo. Ele não duvidava de Jesus. Ele duvidava da própria capacidade de cair. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Essa frase não nasceu do orgulho, nasceu da confiança excessiva. Pedro amava Jesus, mas não conhecia totalmente o próprio coração. E isso é humano. Quantas vezes também dissemos: isso nunca vai acontecer comigo. Eu sou forte o suficiente, eu dou conta. Até que a vida aperta e o coração revela aquilo que estava escondido. A noite estava fria, o fogo aceso, o ambiente tenso. Jesus já tinha sido preso. Pedro segue de longe, não perto demais, mas também não longe o suficiente para ir embora. Esse é o lugar mais desconfortável de todos. Nem totalmente longe de Deus, nem perto o bastante para se sentir seguro. Então vem a pergunta: você não é um dos discípulos dele? E o medo fala mais alto que a fé. Não sou. Naquele momento, Pedro não deixou de amar Jesus. Ele deixou de confiar. Estava com medo de morrer, com medo de perder tudo, medo de ser identificado, e o medo é humano. Quantas vezes negamos Jesus, não com palavras, mas com escolhas, com silêncios, com concessões pequenas. E então o galo canta, e o som corta o coração. Mas o texto diz algo ainda mais forte. E o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. Em Lucas capítulo 22, versículo 61, diz que não foi um olhar de condenação, foi um olhar de verdade. Jesus não disse nada, mas nem precisava. Pedro se viu, e quando alguém se enxerga de verdade, dói. Ele chorou amargamente, não porque foi exposto, mas porque percebeu a distância entre quem ele era e quem achava que era. Esse é o choro da consciência. Depois disso, Pedro some. A Bíblia não registra orações dele, nem palavras, nem atitudes de fé. Ele apenas volta a pescar. Isso é profundo. Quando alguém se afasta de Deus, geralmente não vai para o pecado primeiro, vai para o automático. Trabalho, rotina, distrações, não porque esqueceu Deus, mas porque não sabe como voltar. Pedro não disse: não acredito mais. Ele disse com atitudes: talvez não seja mais para mim. Quantas pessoas hoje vivem assim? Jesus ressuscita e poderia ter aparecido no templo. Poderia ter confrontado Pedro, mas escolhe a praia, escolhe o comum, escolhe o cotidiano, uma fogueira, peixe, pão, o mesmo cenário da negação. Agora se torna o cenário da restauração. Jesus chama Pedro pelo nome antigo, Simão, não Pedro, o líder, mas Simão, o homem, porque reconciliação começa com quem somos de verdade. Simão, tu me amas? Jesus não pergunta sobre o erro, pergunta sobre o amor, porque Deus não quer explicações.
Quer sinceridade? 3 vezes a pergunta. Não para humilhar, mas para curar cada negação. Cada sim reconstrói algo quebrado. Talvez você não tenha negado Jesus em público, mas se afastou em silêncio. Talvez não tenha dito não conheço, mas vive como se ele estivesse distante. Pedro prova algo essencial. Cair não é o fim. A culpa não é o fim. O afastamento não é o fim. O fim só acontece quando desistimos de voltar. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Se Jesus foi até a praia por Pedro, ele também veio até você hoje, não para acusar, mas para reconciliar. Se você se afastou de Deus, saiba de uma coisa: ele não se afastou de você. Você não precisa voltar forte, só precisa voltar sincero. Deus não espera a perfeição, ele espera o seu coração. Hoje ainda dá tempo. Hoje ainda existe caminho de volta. E se você dar um passo em direção a Deus, ele dará todos em sua direção.